Fomos colegas na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, fomos colegas de cerâmica. Enquanto alunos viemos cá então ter essas experiências no Convento de São Francisco, a sede da associação, onde tivemos as primeiras experiências fora da faculdade com o barro, e existe uma magia, existe um magnetismo, surgiu um fascínio com este lugar que, mesmo depois em contextos não relacionados com a faculdade, sempre que podíamos cá voltávamos, passávamos o mês de agosto no convento, a dormir no terraço. A dormir no terraço e a fazer experiências com o barro e cozeduras que corriam mal. As oficinas do convento têm várias valências, desde as artes visuais, performativas, a música, fabricação digital, artes gráficas, e isto tudo se passa principalmente no Convento de São Francisco, que é a sede da associação, e depois tem também um departamento que faz parte da mesma instituição, mas que é num outro lugar da cidade, aqui no bairro de São Pedro, que é as Oficinas da Cerâmica e da Terra, que é uma espécie de campus com 3 espaços que se dedicam ao trabalho com estes materiais, quer no domínio mais artístico, quer no domínio mais da arquitetura. Esses 3 espaços, portanto, são o Centro de Investigação Cerâmica, onde acontece a maior parte das residências artísticas e formações na área da cerâmica, é o nosso laboratório de cerâmica, por assim dizer. Um outro espaço é o Telheiro da Encosta do Castelo, que era um espaço que estava abandonado, foi reabilitado e retomou-se a produção de material de construção como o tijolo burro e a tijoleira, e é também onde são produzidas as nossas pastas cerâmicas. O terceiro espaço, mais relacionado com a arquitetura, é o Laboratório de Terra, onde se desenvolvem vários projetos relacionados com a arquitetura e terra crua, taipa, adobes, BTCs. Desde o início da requalificação do telheiro da Encosta do Castelo, no final dos anos 90, pela mão da Virgínia Frois, da professora Virgínia Frois e do Vasco Dias da Silva, que descobriram ou encontraram este telheiro que estava em ruína há várias décadas, e que procurou-se não só reabilitar a tradição da manufatura de tijolo e de materiais de construção, mas também utilizar os mesmos recursos, os mesmos materiais, os mesmos fornos, os mesmos espaços para a produção de escultura. Mais do que propriamente manter viva uma tradição que estava esquecida, é mais na relação que ela estabelece com o território e da importância que isso tem para a criação artística e para nos sedimentarmos neste lugar. Isto é, trabalhar a partir dos materiais endógenos e das técnicas tradicionais e vernaculares deste lugar, mas sempre num sentido de inovação e de exploração de novos conceitos e de novas experiências a partir deles. Portanto, não só mantê-los vivos e estagnados como sempre foram, da maneira que sempre foram, mas antes do que é que podemos fazer de novo a partir deles. E eu acho que isso também é muito importante, e lá está, como disse, foi muito visível logo desde o início, por exemplo, do telheiro, de artistas contemporâneos a produzirem peças, a própria Virgínia e os seus alunos, como nós, que também fomos alunos dela e por isso é que estamos aqui, que ela nos trouxe, a nós e a muitos colegas, para participarmos, conhecermos e experimentarmos o que aqui existia. O mestre Bernardino, que era um mestre que infelizmente já não está cá, mas que foi uma pessoa muito querida e muito próxima de todos nós e que basicamente nos transmitiu o conhecimento de como é que se produz, como é que se escolhe a terra, como é que se conformam os tijolos, como é que se coze, como é que se enforna. E lá está uma pessoa que tinha ainda a experiência recuada de ter trabalhado no telheiro antes da sua ruína e que depois foi respigado, foi convocada a transmitir o seu conhecimento antes que este se perca.
E, portanto, esta forma de transmissão e de adaptação do passado para o presente e para o futuro tem sido uma constante na nossa forma de trabalhar e não só na forma de trabalhar, mas também nos valores que guardamos, eu acho, de respeito para com os materiais daqui, de relação com a paisagem, porque, por exemplo, o telheiro, tradicionalmente, há um ciclo, há uma sazonalidade e um ciclo anual de produção que eu acho que é muito interessante e que responde muito bem à paisagem e este clima, que é a matéria é recolhida, os telheiros existem no lugar onde há barro em abundância. O tijolo é produzido numa certa altura do ano, quando o tempo está de feição, portanto seco e quente, para os tijolos poderem secar e ser até mais agradável de trabalhar e de mexer no barro e tudo mais. Depois ficam a secar, por exemplo, no outono, e na altura do inverno, com a poda das oliveiras e desses trabalhos agrícolas que acontecem nessa altura, era recolhido o combustível, a lenha, que depois era trazido para o telheiro, que depois era utilizado nas cozeduras. Portanto, há assim um ciclo e uma relação muito próxima com a natureza e com a paisagem que nos rodeia, que eu acho que é muito importante manter e que nós procuramos. Eu acho que o próprio conceito geral para a candidatura é super bonito e pertinente, do vagar, a questão do vagar e da relação com o território e com a paisagem, porque acho que é a resposta, ou pode ser uma resposta de futuro, que vai beber, tal e qual como temos feito aqui também, de um passado e de uma forma de viver este território que é muito própria e que pode ser replicada e adaptada a outros lugares também, outras geografias, e eu acho que isso é muito bonito, a partir de uma coisa que é tão própria do Alentejo, ela poder ser uma resposta de futuro, ela ser um passado que vai responder ao futuro. Eu acho que isso é lindíssimo.